o papel da escola e o desfraude. Boa tarde, pessoal. Eu sei que vocês não esperam que tenha essa live hoje, essa live surpresa. Eu não ia fazer live essa semana porque eu tenho plantão daqui a pouco, então a vida corrida não ia dar pra fazer a live de quinta-feira à noite com vocês. Mas eu resolvi fazer essa live surpresa hoje pra gente conversar um pouquinho sobre o papel das escolas no desfraude. Pra quem não sabe, eu tô com um projeto novo chamado... Ai, meu Deus, esqueci o nome do projeto. Olha só, olha que louca. Corrida para o Desfraude. Será que é preciso? Esse é o nome do meu projeto nas escolas. Eu tô levando palestra para as escolas para falar sobre desfraude nas escolas. E eu vim partilhar um pouquinho desse projeto com vocês. Bom, eu vou aqui fixar o tema, tá? E aí a gente já conversa. Sobre isso. Pronto, fixei o comentário e aí eu vou apresentar para vocês. Bom, sempre tem aquela dúvida, né? Se a escola deveria ter o papel no desfraude das crianças ou se esse papel da família. Como é que deve ser esse papel das escolas? Bom, a gente tem que lembrar que a escola, sim, é um grande aliado no desfraude das crianças, mas a escola, ela não deve ser o único, né? A família e a escola devem estar junto, devem estar trabalhando como se fosse um time com esse desfraude. Não a família jogar essa responsabilidade somente para a escola, né? Como a gente vê muito no nosso dia a dia, que não deveria ser, não deveria acontecer. Uma ideia que eu adoro falar é a ideia de time. O que seria isso? Bom, o time, eu pontuo que é a escola, a família, os cuidadores e o profissional de saúde. Por quê? Qual é o problema que eu vejo no dia a dia? A família não conversa com a escola sobre o desfraude, os cuidadores não sabem a rotina dessa família, ou então os cuidadores sabem muito mais da rotina da família do que a própria família, então não é muito difícil chegar no consultório e a gente perguntar como é que é o cocô do seu filho, aí a família fala assim, não sei, a babá sabe. Então, esse um falar para o outro, um comunicar ao outro, isso é bem importante, para a gente saber como é que está a rotina dessa família, né? Então, a gente sabe, a comunicação entre os cuidadores, entre a escola, a família é de extrema importância. Então, eu falo muitas das vezes assim, por exemplo, a família, ela tem um perfil X, e aí escolhe uma escola com perfil Y. Não, a gente tem que lembrar dos valores. Quais são os valores que são importantes para você, para sua família, e a escola seguir esses valores, né? A gente está depositando a escola, o cuidado temporário do nosso filho, da nossa criança, a creche também. Então, a gente ter essa linguagem, essa ponte, essa conversa com a escola é bem importante. E aí, eu vou falar com vocês outro ponto também, que é o seguinte. Por que eu coloco nesse time o profissional de saúde? Muitas das vezes, coisas que a escola observa nessa criança deve ser repassada para os pais e os pais procurar o profissional de saúde. Seja o pediatra que acompanha essa criança, seja o médico de família que acompanha faz a puericultura dessa criança no posto de saúde. É importante esse profissional ser reportado para quê? Para poder ajudar essa criança precocemente. Então, vocês falam que eu falo muito de cocô, né? Nossa, Sabrina fala de cocô. E assim, o xixi, o desfraude, o xixi na cama, tá muito ligado à parte intestinal. Então, se a escola ou se o cuidador, né, sendo uma babá ou então uma avó, uma tia que fica com essa criança, não sabe como é que está sabe que essa criança faz cocô em bolinha, deve comunicar aos pais, aos responsáveis, que deve comunicar ao profissional de saúde. Entende? Então, é importante ter esse diálogo, porque o profissional de saúde vai ajudar essa criança mais precocemente. Eu sei que eu tô falando aqui de escola, né, do desfraude, papel da escola do desfraude, mas, por exemplo, se a criança tem um atraso na fala,
Às vezes a escola vai se tocar para esse. Criança tá um pouco atrasada na fala, parece mais. Será que isso é normal? Será que isso é no tempo dela? Vou falar com os pais. E aí os pais ficam sabendo disso, que às vezes os pais não repararam, e aí leva no profissional de saúde para avaliar. Será que o desenvolvimento do meu filho está normal? Então, trabalhar esse time, escola, cuidadores, profissionais de saúde e família é bem importante. E no desfraude deve também se seguir. Bom, o papel do desfraude não deve ser depositado totalmente na escola. Por quê? A família tem que trabalhar isso no dia a dia, os cuidadores também, a escola também, e a gente tem que lembrar sempre do quê? Que o desfraude, ele parte da criança. Então aquela coisa do, eu desfraudei meu filho, calma. O seu filho se desfraudou sozinho, né? A gente não fala eu andei meu filho, não, ele andou. É a mesma coisa com desfraude, né? Ele se desfraudou. E a gente vai fazer o quê? Estímulos. Então, uma das coisas que a escola pode fazer nesse desfraude é estimular as crianças, né? Falar sobre xixi, falar sobre cocô, falar sobre xixi e cocô com naturalidade, porque já vai ensinando as crianças, né? Uma coisa também que a escola pode ajudar no desfraude é acolher a criança que não desfraudou, porque a gente escuta muito mães falando no dia a dia, na hora da matrícula já perguntaram, seu filho usa fralda? Mas ele é grande, você não fez nada para isso? E aí a família fica se sentindo culpada, retraída e não. Acolher essa criança, né, que não desfraudou também é importante, também é o papel da escola. Bom, usar o lúdico, né, usar brincadeiras que também podem ser feitas em casa. Olha, vou mostrar que o ursinho fez xixi no pinico. Olha só, o ursinho fez xixi. É assim que faz. São coisas que a escola pode ajudar. Outra coisa também que a escola pode ajudar essa criança é falar sobre higiene, né? Sobre autocuidado, o que é o cuidado com o seu corpo, né? É outro passo que a escola pode ajudar bastante nesse desfraude. Sim, Priscila, e ainda compara uma criança com a outra e não é o ideal. O ideal é saber que cada criança é única, né? E além de que cada criança é única, cada uma tem o seu processo, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a sua individualidade. E aí a escola ficar comparando essa criança, isso é péssimo, né? Isso não vai ajudar essa criança. Bem lembrado. E isso é um dos pilares também que eu falo nas minhas palestras das escolas, né? Mostrar para elas como cada criança é única. Outra coisa também que a escola pode ajudar nesse processo de desfraude, que eu até falei agora há pouco, quando falar... deixa eu ver. Muitos falam que o menino lá usa fralda e você... Muitos falam, o menino lá não usa fralda, mas não usa. Mas isso, fica dando apelido, fica não acolhendo essa criança, isso não é bom, né? A escola tem que até ensinar as outras, olha, se um coleguinha usa fralda, a gente tem que acolher ele, a gente tem que estar junto com ele, porque que acontece? Tem muitas crianças que usam fralda porque tem algum problema de saúde. Por exemplo, tem crianças que têm distúrbios miccionais, tem crianças que têm algum problema na bexiga, tem crianças que têm alguma má formação e por isso usam fraldas. E aí você não vai deixar essa criança estudar, não vai acolher essa criança, não vai acolher essa família. Ou às vezes a criança não se fraudou porque essa criança ela tem medos, tem alguns problemas que ainda para ela não rolou esse desfraude. E aí a gente vai excluir essa criança. Então a escola, ela tem esse papel de acolher a criança e a família e ajudar a família. Porque às vezes essa criança usa uma fralda e a família não se tocou que tem que levar no profissional de saúde. Por isso que eu falei da importância do time, de ter profissional de saúde junto no acompanhamento dessa criança também, né? E poder reportar isso para a família. Por exemplo, a criança faz muita cocô em bolinha, como eu sempre falo aqui. Se a criança às vezes só evacua na escola, é importante que os pais saibam disso e poder ajudar essa criança. Então, o excluir a criança, não acolher, é muito danoso, né? É importante a gente estar junto com essa criança. Bom, gente,
A ideia de fazer essa live é para vocês terem alguma informação a mais hoje, já que eu não iria fazer minha live hoje formalmente, mas a escola pode ajudar bastante. E aí eu tô com esse projeto novo, que eu tô aqui falando para vocês, que é levar mensagem para as escolas sobre o desfraude. Então, se alguém tiver interesse que eu vá na escola do seu filho, pode passar o contato do meu Instagram para a coordenação, e aí a coordenação entrar em contato comigo, aí eu falo como é que acontece esse bate-papo. Eu vou lá, o projeto para o desfraude é para falar para as professoras, é uma capacitação de professores, é bem rapidinho, demora entre 1h30 e 2 horas, porque eu vou falar isso que eu falei com vocês assim, bem rapidinho, em 10 minutos. Eu falo em 40 minutos, dando exemplos para as professoras, falando bastante como é que é esse processo de desfraude, como a escola pode ajudar essa criança, e isso é bem importante. A Pri mandou uma dúvida aqui, ó. Eu fico louca, meu filho tem 3 anos e 2 meses ainda usa quando quer fazer cocô. E o priminho dele tem 3 anos e 1 e não usa mais. Aí fica chamando meu de porco, feio. E isso, Pri, é uma coisa muito delicada, porque você já tá apelidando uma criança, falando dela, inibindo ela, ao invés de estimular. Olha, vamos fazer de jeito diferente, vamos fazer. E aí quando você já chama ele de porco, de feio, isso, como fica a autoestima dessa criança, né? Então, assim, um conselho meu é conversar com essas pessoas, mostrar isso, que isso não é legal ficar chamando ele de porco, de feio, mas sim estimular ele a não fazer mais, mas de uma forma melhor, né? De uma forma não tão opressora, né? Porque você tá oprimindo o menino e chamando ele de porco, de feio, disso, e aí ele vai começar a achar que ele é mesmo. E daqui a pouco, quando ele ficar grande lá com adolescente, ele já vai ter essa autoestima mais abalada por conta desses apelidos. Então, a escola, não sei se é a escola que faz isso, se é os coleguinhas, ou se é alguém da família, é importante conversar com essas pessoas, né? A gente tá aqui mostrando outras alternativas de como melhorar esse processo, como esse processo fique mais tranquilo e não tão estressante, tão chato, né, de acontecer. Olha, ele morre de vergonha. E sim, cada criança tem seu tempo. A gente tem que trabalhar isso. O meu também, a Tatiana tá falando aqui, o meu também, ele tem um pouco desconfortável de fazer cocô no bacio. Pede pra colocar a fralda. Então, Tati, não sei se você tava na live de tirar dúvidas da terça-feira. O que eu falei na live de tirar dúvidas? Que observa por que seu menino está fazendo isso. Se é medo, se é porque o cocô é mais durinho, mais consistente e ele fica mais à vontade em fazer o cocô de cócoras. O que está acontecendo com ele? E aí, trabalhando com ele, acolher ele, perguntar, conversar. Por que está acontecendo isso, filho? Você também, Pri, sabe? Conversar, mostrar para ele, olha, está acontecendo isso, a gente pode fazer de diferente. E mostrando alternativas para a criança através de uma boa conversa, através do acolhimento, tá bom? E se você perceber que o cocô dele é muito em bolinhas, muito duro, aí é importante aumentar a ingesta de água, né? Ver se ele tá tomando água na quantidade ideal. Fibra, se ele come fibra, e agora come super bem e tá muito ressecado, aí é importante levar num médico para poder avaliar. Sim, mas tá salva, tá, Pri? Tá salva, não fica qualquer coisa. Um dia que você tiver um tempinho, dá uma olhada, que eu fui tirando essas dúvidas. E é uma dúvida que a da Tatiana que apareceu bem parecida. Que a criança se sente desconfortável para fazer o cocô no bacio ou no pinico e pede para colocar a fralda. E aí a primeira coisa é observar. É o que eu tô falando aqui pra vocês. Observa, vê por que está acontecendo isso, né? E aí acolher essa criança, ver se é o medo. Se for o medo, trabalhar esse medo dele. E se não for o medo, se for porque ele tá fazendo força para evacuar, melhorar esse cocô dele, tá? Vou aproveitar, já que eu tô falando um pouco de cocô e um vídeo que eu mostro lá no projeto das escolas, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui o slide que tá aqui do meu lado, que é bem interessante, como eu falo. Uma outra coisa que a escola pode fazer
também ser adaptada para a questão do cocô, tá? Então, ter o redutor de assento, ter a escadinha, porque a escadinha a criança tem que ficar em posição de cócoras, mesmo que tenha aqueles vasos reduzidos, é importante a criança estar mais na posição de cócoras. Ó, a Tatiana falando aqui, ó, ele come bem. Calma aí, volta. O cocô dele tá normal, é medo mesmo. Então é bem importante, Tati, você trabalhar esse medo dele. Tem uma live que eu fiz com a Annelise. A Annelise é pedagoga, Annelise Kowalski. Depois dá uma olhada no meu IGTV que nós falamos sobre o medo e o desfraude. E a Annelise fala bastante dicas de como lidar com o medo das crianças. A Pri falando que ele coloca a mão na bunda porque ele fala que vai doer. Então, Pri, no caso do seu, ele já é constipado. A gente precisa melhorar essa constipação dele para ele desassociar o fazer cocô dói. Então ele pensa, fazer cocô dói. Ele pede para colocar fralda e aí ele tem que fazer força, entendeu? Porque com a fralda ele fica agachadinho, ele consegue fazer força. Então é bem importante você fazer com que ele não associe mais o fazer cocô com o medo. Então ele precisa ter um cocô bem pastosinho para melhorar esse medo dele. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês que eu gosto bastante, ele tá no YouTube, que mostra sobre como é que é a posição ideal, tá, da criança fazer cocô. É um unicórnio e aí mostra a posição. Por que a gente tem que usar o redutor de assento? Ó, tá aqui o unicórnio. Olha só como fica preso o cocô dele ali quando ele tá sentado como a gente senta normalmente no vaso, ó. Olha só. Ó como se acumula o cocô. Olha como é que é. E aí, quando o unicórnio, ó, fica nas cócoras, olha como fica mais tranquilo para sair esse cocô. Bem mais, né? Bem mais tranquilo. E aí, ele começa a mostrar, ó. Vai passar agora outra, ó. Posição. O ideal é ter o banquinho, porque ó, o banquinho a gente fica como se fosse de cócoras. Ó, com o banquinho, olha como o unicórnio fica mais tranquilo pra sair esse cocô. Entendeu? Então, ó, sem o banquinho, com o banquinho, sem o banquinho. Com o banquinho. Então, gente, a escola também é importante ela ter esses apetrechos, sabe? De banquinho, redutor de assento, informar para os pais sobre a importância disso, porque muitas das vezes os pais não sabem, né? Isso que a gente faz aqui na internet, muitos pais não me seguem, não seguem outras pessoas que ensinam isso também. Então é bem importante esses pais saberem disso, né? Sim, Thaís, bem didático, esse vídeo é ótimo. Quer dizer, não sei se é a Thaís ou se é a Gabi que tá aí, né? Então, esse vídeo é ótimo, porque mostra como é que por que a gente precisa ter esse banquinho, né? A Pri tá aqui falando que não, mesmo na fralda ele fica muitas horas e até dias até não conseguir mais trancar e fazer. Então, ele é constipado, o Pri. Seu filho é constipado crônico. Enquanto não tratar essa constipação, ele vai continuar tendo esse comportamento. Porque ele precisa que ele faça cocô todo dia e cocô bem pastosinho, bem tranquilo. Entendeu? Se ele fica dias sem fazer, ele já retém. É porque ele já pensou, fazer cocô dói e aí ele segura cada vez mais. Ele não quer fazer cocô, entendeu? Então, é bem importante, gente, tratar dessa constipação do filho de vocês. Tanto da parte alimentar, eu vou ver se eu consigo falar com uma nutricionista para fazer uma live comigo na próxima semana, vou ver com ela. Que aí a gente pode, para dar dicas para vocês de alimentação, de água, tá bom? E também vejam a live que eu fiz com a Paula, que fala sobre osteopatia pediátrica também, que ela também falou de algumas dicas que são importantes. Tá bom, meus amores? Bom, é isso mesmo, ele não quer fazer, porque ele prende, ele sente dor, então ele prende, ele fica mais constipado. Então isso vai só piorando. Olha, é isso. Eu sei que eu dei uma pinceladinha sobre o papel das escolas no desfraude. Se vocês querem que eu fale com a escola dos filhos de vocês, só pedir para eles entrarem em contato comigo, ou me passa o contato da coordenação também, que eu possa entrar em contato com eles, para conversar com eles sobre o desfraude, que eu sei que as escolas têm muitas dúvidas e a escola pode ajudar vocês também nesse processo, tá bom?
E é isso, lembrando que o papel do desfraude não é da escola, né? Nem só da família. Todos têm que fazer um time para que esse desfraude seja tranquilo. Escola, família, os cuidadores e o profissional de saúde. Bom, o Xolapre, ele toma bastante água e come muito bem. Acho que é do próprio intestino, porque ele era assim. Provavelmente ele tem algum problema mesmo intestinal e isso tem que ser visto, tá? Porque a tendência é só piorar. Vou ser bem sincera. A tendência é piorar se não for feita alguma coisa. Tá bom? Até mesmo não conseguir desfraudar o noturno, não sei se ele já desfraudou, ou então ele começar a fazer xixi na cama por conta desse problema dele de reter muitas fezes, tá? Então, se ele toma bastante água, come muito bem, muito provavelmente tem que fazer uma medicação para desimpactar esse cocô. A osteopatia ajuda bastante. Hoje mesmo uma paciente minha foi na osteopata, que foi a Paula. A Paula me deu um retorno que eu achei maravilhoso, assim, de como é que foi a consulta, né, que ela fez. Desde bebezinho puxando, ele tem um problema bem grave de constipação, isso precisa ser visto, de verdade, tá? De verdade, porque não é normal o bebê a gente ter que tirar com cotonete, sabe? É bem importante. E vocês que estão aqui, sigam ali, Endopede com Amor, tá? Que é a Thaís e a Gabriela. Elas são ótimas, dão várias dicas também sobre crescimento, sobre a puberdade precoce, aparecimento de mamas, coisas que às vezes os pais, mesmo pais de criança pequena, precisam saber sobre desenvolvimento, né? Que elas são endocrinologistas pediátricas. Então, é um canal também bem legal com bastante informação pra vocês. Bom, meus amores, eu vou indo, que daqui a pouco eu vou dar plantão, então eu tenho que me organizar a vida, tá bom? Um beijo pra vocês. E até terça-feira tem live Tira Dúvidas. Provavelmente eu vou fazer num horário assim também, porque eu vou ter plantão na terça-feira. Então, provavelmente eu vou dar um horário mais ou menos da tarde pra fazer a live Tira Dúvidas com vocês. E quem não entrou no meu canal do Telegram, só ir lá na bio, se inscrever e ir pro canal do Telegram. Normalmente, antes da live Tirar Dúvida, eu abro pra vocês enviarem as dúvidas, tá bom? E é isso. Meu filho está aqui do lado, você tem como mandar um recadinho pra ele fazer cocô, ele gosta de ouvir às vezes. Cadê ele, Tati? Tati, eu vou te dar uma dica. Antes de acabar a live, a última dica que eu vou dar aqui. Bom, primeiro filho da Tati, eu não sei qual é o seu nome. É importante ir no banheiro fazer cocô, não tem medo, né, de ir no banheiro, tá? Então é bem importante. Uma coisa que vocês podem fazer, até a Pri, que tem o filho dela que é bastante constipado, é utilizar o que a gente chama Davi. Então, Davi, segue essa dica que a tia vai dar pra você, tá? É o seguinte, Davi, Pri, Tati, Frank tá chegando aqui também, a Gabi e a Kaline chegou. Todo mundo que tá aqui na live, atenção a essa dica, até pra nós adultos, essa dica é bem legal. Quando a gente come, né, a gente mastiga, o intestino começa a funcionar, o estômago, a comida tá descendo, né, desce, chega no estômago, o estômago fica ali trabalhando, depois a comida vai pro intestino. Então, quando a gente está comendo, todo o nosso trato digestivo está funcionando. Então, o que a gente pode fazer, né? Logo um pouco depois que a gente come, para quem é constipado, isso ajuda. Acabou de almoçar, acabou de jantar, espera uns 10 minutinhos, vai no banheiro. Fica lá na posição que eu mostrei, né? Que é a posição com o pezinho levantado, que tenha o banquinho, tá? Ter essa posição, ter o banquinho que vai ajudar. Espera um pouquinho lá. Que esse momento é o momento ideal para o cocô sair. Fica mais fácil. Porque como a gente acabou de comer, todo o nosso sistema digestivo está funcionando. Então, por exemplo, depois do almoço, depois da janta, espera uns 10 minutinhos, leva a criança para fazer cocô. E deixa ele lá sentadinho, esperar aquele momento para ele conseguir fazer cocô. Por quê? Isso é legal. Isso vai facilitar e acaba criando um reloginho. Não sei se vocês já repararam, tem gente que o pessoal fala assim, fulano é igual passarinho, comeu faz cocô, comeu faz cocô. É por isso, porque ele aproveita o embalo do reflexo
da digestão, tá bom? Então, faça isso. Mesmo que a criança não queira fazer cocô, né, a criança já maiorzinha, acabou de almoçar, acabou de jantar, vamos lá, filho, vamos tentar fazer cocô? Coloca no vasinho ou no pinico, né, na posição, espera um pouquinho. Todo dia fazer isso, mesmo que a criança não faça, para ir gerando esse hábito de fazer cocô sempre naquele horário. Isso é uma das dicas que a gente fala que ajuda bastante para quem é constipado. Mas, Pri, sério, para você, que seu menino desde pequenininho tinha que tirar o cocô com cotonete, é bem importante ele ser avaliado, tá bom? Fica essa dica, tá? E é isso, meninas. Vou lá, que daqui a pouco eu vou trabalhar. Quer dizer, eu estava trabalhando, acabei de atender aqui no consultório, eu tô aqui na Kaique fazendo essa live. Daqui a pouco eu tenho plantão, fazer um lanche, descansar pra eu ir pro plantão, tá bom? Um beijão pra vocês e até mais, viu? Obrigada por tudo, obrigada aqui pela companhia.